O cara é o cara do marketing. Ele vai ensinar um pouquinho a gente aqui sobre essa tecnologia que já faz parte do nosso dia a dia, seja lá a profissão que a gente tem, a posição que a gente ocupa. Uma salva de palmas para o cara. Obrigado, doutora. Tudo bem, gente? Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Primeiro assim, eu gostaria de parabenizar algumas pessoas. Parabenizar a doutora Tatiana pelo evento. Sabemos o quanto lutamos, né, para chegar aqui, mas eu tenho certeza que tudo valeu a pena. Dar os parabéns para todos os palestrantes que aqui tiveram, para aqueles que vão estar ainda amanhã, e principalmente por vocês que estão aqui, gente. Porque eu entendo que, assim, quando você tira um tempo da sua vida para aprender, muito em breve você vai estar pronto também para ensinar. Então, assim, vocês são mais do que vencedores. E eu queria pedir uma salva de palmas para vocês, nesse momento que estão aqui, buscando mais conhecimento, procurando mais interação. A doutora já falou um pouquinho de mim, meu nome é Rodrigo Fernandes, sou especialista em marketing digital, já atuo na área aí mais de 15 anos, não sou velho assim também, como a doutora falou, comecei aí um pouquinho cedo na questão do Facebook, onde naquele momento era só matos, tu podia anunciar qualquer coisa, hoje está mais restrito diante de algumas coisas, e diante de tudo que vem acontecendo, nessa noite eu quero falar com vocês sobre, assim, algo que falem mal ou falem bem, mas falem de mim, que é a IA. Eu tenho plena convicção que cada um de vocês aí tem uma IA instalada no seu aparelho celular, seja para fazer uma pesquisa, seja para validar uma informação, seja para pesquisar se é verdade ou não, mas você tem uma IA aí. Só que eu quero falar contigo nessa noite, queridos, que assim, nós vamos procurar usar a IA de uma forma mais profissional. Nós vamos procurar usar a IA no dia a dia de trabalho. E assim, a IA ela não vai substituir o humano, ainda. Ok? Porque existem alguns casos em que ela já está substituindo alguns passos. Mas eu creio que nesse momento, pode ser que amanhã tudo mude, ela dá um start para começar e um humano tem que assumir o processo, né, doutor? Fizemos já alguns testes lá, algumas coisas, e é assim, a IA ela pode começar o processo. Só que ela não vai, gente, fazer tudo por nós. O objetivo que eu quero tratar aqui com vocês nessa noite é que a IA ela vai potencializar aquilo que eu e você já estamos fazendo. Ela não vai nos substituir, mas ela pode muito bem potencializar o meu, o seu, os nossos resultados. E aí eu quero falar contigo nessa noite, IA na saúde, como se posicionar, atrair e converter mais pacientes. Como a doutora falou, nós gostamos de dinheiro. Não precisamos ter problema em falar nisso, pessoal. É algo que precisa acontecer nas nossas vidas. Nós não vamos falar que nós vivemos por ele ou para ele, mas ele faz parte de um processo. Costumo dizer que assim, não é que eu gosto de dinheiro, mas você tem que gostar das coisas que ele pode te proporcionar. Então vai fazer parte de um processo. Por isso que nós vamos falar muito sobre essa questão de como que a IA ela pode nos ajudar a mexer em várias questões. Principalmente no ponto de vista do meu dia a dia. Gente, vamos lá. Com a questão da IA, quando ela vem, e assim, a IA não é algo tão recente, tá? A modernidade dela mas ela já existe aí há um bom tempo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que assim, quem que está aqui nessa noite e sente que poderia estar fazendo mais? Quem sente que assim poderia estar operando mais? Estava conversando com a nossa franqueada. Hoje nós estamos aqui, mas o negócio de vocês está lá. Então a IA pode muito bem estar fazendo um papel de estar atendendo o nosso cliente que está nos chamando agora.
Quero mais informações sobre isso, quero mais informações sobre aquilo, quero saber um pouco mais disso. Então, fatalmente, se esse cliente nos chamar agora, nós vamos responder ele só na segunda-feira. E eu falo isso com propriedade, gente, porque eu trabalho com tráfego pago, tá? E um dos grandes problemas no tráfego pago, quando se gera um lead, é o tempo de resposta que ele tem. Então, ele manda mensagem agora, sábado, 18 horas, nós vamos responder ele na segunda-feira, 9 horas da manhã. Porque o expediente começa às 8, mas aí entra e vai fazer alguma coisa e tal, toma um café, não sei o quê, 9 horas responda. Esse cara que nos chamou agora, fatalmente ele não vai mais interagir com a gente. E aí é onde nós precisamos pensar em colocar a IA para poder trabalhar para nós. E quando eu falo sobre isso, eu vou trazer para vocês como que a IA pode potencializar aquilo que já está dando certo. Porque eu acredito que assim, gente, todos os profissionais que aqui estão, médicos, enfermeiros, biomédicos, esteticistas, eles são bons profissionais. São profissionais, assim, extremamente gabaritados e sabem o que estão fazendo. Mas não basta eu ser bom. Eu preciso mostrar que eu sou bom. Não basta eu ter a plena convicção. Eu preciso mostrar nas redes sociais o quanto eu tenho feito. Estávamos conversando com um franqueado também que vai inaugurar a unidade dele, o quanto, assim, se tornou... Todo mundo já até alugou os outdoors da região, justamente para que ele não conseguisse mais ter outros. Ou seja, está acontecendo e a gente precisa se adaptar de uma forma muito rápida para isso. E aí é onde a IA vai entrar para que a gente possa fazer assim um bom papel. E como eu fiz a pergunta para vocês, quem que está aqui nessa noite que parou para pensar agora um pouquinho e fala, poxa, eu poderia estar potencializando o meu negócio. Eu poderia estar fazendo um pouquinho diferente. E nós vamos falar sobre 3 pilares que a IA pode te ajudar, e ela vai te ajudar, mas antes desses 3 pilares entrarem em ação, existe um que vai fundamentar para que esses outros 3 ocorram de uma forma positiva. E aí eu pergunto para vocês assim, como que está o seu posicionamento nas redes sociais? Para um pouquinho agora e pensa. Eu estou me posicionando da forma em que eu gostaria que as pessoas me enxergassem? Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço. Mas eu estou conseguindo transparecer isso? Eu estou conseguindo mostrar que eu sou referência? Eu estou conseguindo mostrar que eu sei o que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo mostrar que verdadeiramente na minha região eu sou o melhor? Por que eu falo isso? Porque se você não se posiciona, as pessoas vão te posicionar. Se você não se autoposicionar, as pessoas vão te rotular. Como mais um espaço, como mais uma clínica, como mais uma, como mais uma e como mais uma. Então a IA, gente, ela pode nos ajudar muito no seu posicionamento. Como que você quer se tornar? E aqui eu não vou falar sobre qual ferramenta você deve usar, que hoje existe várias mesmo, tá? Eu vou falar de uma onde a gente pode usar o que todo mundo mais conhece, que é o próprio ChatGPT, que é o que todo mundo tem. Só que nós usamos ele para fazer várias coisas, e ele é uma inteligência. Ou seja, eu preciso doutrinar ela, eu preciso ensinar ela. Então, o que mais acontece é o seguinte, hoje de manhã eu vou e faço uma pergunta para a IA assim, IA, como é que vai ser o meu dia? A IA vai responder que o seu dia vai ser ruim? Ela vai responder que você vai ficar gripado? Ela vai responder que você vai bater o carro? Não, ela vai responder que seu dia vai ser maravilhoso, que você é uma pessoa espetacular, que tudo vai dar certo na sua vida. Aí quando é 10 horas da manhã, você faz uma pergunta para a IA de novo, IA, que eu vou fazer para trazer mais clientes? Aí a IA vai começar a ficar alucinada. Ela não consegue entender o que verdadeiramente eu, como profissional, desejo que ela me entregue. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu tenho muito ele. Eu converso com a IA, eu não fico teclando. Eu sempre vou falar com ela, sempre mandando um áudio. Sempre.
E eu vou doutrinando ela em cada aspecto. Hoje eu tenho uma IA específica só para a Sorovita, eu tenho uma IA específica para outros clientes que nós atendemos, eu tenho uma IA que mexe só com o meu negócio, porque senão eu começo a embolar. Imagine se eu pego uma IA e coloco, vou dar exemplo, tem franqueados que tem mais de um negócio. Se você coloca tudo dentro de uma só, ela não vai conseguir entender do que você está falando. Você está falando da clínica A ou da clínica B? Você quer saber o seu destino ou você quer saber o que está preparado para você? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, gente, é educar a minha IA. O meu chat precisa ser educado, ele precisa me conhecer. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com marketing digital, eu tenho uma agência, eu atendo alguns clientes, eu quero me posicionar como referência em marketing digital na minha cidade. Então, ela já entendeu o que eu quero, ela entendeu o meu posicionamento. E, em cima disso, ela vai me dar estratégias para que eu possa me posicionar. Alguém pode dizer aqui como você pode se posicionar nas redes sociais? Como é que a gente pode se posicionar? Fazendo o quê? Conteúdo. E hoje, qual que é o grande desafio do conteúdo? Viralizar? Qual outro grande desafio? As pessoas gravarem. Qual outro desafio? Tem um desafio que é assim, gente, muda o jogo. Qual que é o grande desafio do conteúdo? O cliente que eu quero, o que mais? Reter atenção, tempo de tela. Hoje, assim, ó, vocês vão ouvir falar muito esse termo, tá? A pessoa que gasta tempo de tela com você é a melhor pessoa que está pronta para comprar o seu produto. Tempo de tela. Não é à toa que o YouTube é uma das plataformas mais desprezadas, infelizmente, por algumas questões, porém é uma ferramenta que, assim, o tempo de tela dela é muito bom. Mas não é necessariamente isso que vocês falaram, tem tudo a ver. Mas o principal desafio do posicionamento, ou o principal desafio da geração de conteúdo, você sabe qual é? É a constância. É o grande desafio, gente. Fatalmente, vocês já conheceram alguém que começa a todo vapor, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, chega na quinta-feira, já não vai produzir mais. Porque o conteúdo da segunda não deu certo, então já não vou fazer mais. Nós somos assim. E no meu entendimento, a constância muda o jogo. Muda o jogo. Faz um teste. Começa a produzir conteúdo a semana inteira, vai produzindo, depois você vai vendo se você não vai aumentar o teu engajamento. Porque o jogo que está jogando hoje, gente, é de constância. É claro que é com qualidade, é claro que você não vai sair postando coisa aleatória, mas a IA vai te trazer constância. Como que ela vai te trazer constância? Coloquei ali, ó. Como a IA ajuda no posicionamento? Clareza para atrair o paciente certo. Alguém falou sobre isso. Porque eu vou contar para a IA. Ó, IA, o meu cliente ideal são mulheres que moram na região. É importante você, gente, conversar bem detalhado. São mulheres que moram no Rio de Janeiro, que têm entre 30 e 55 anos, que são casadas, que são mães. Eu estou falando para a IA quem que é o meu modelo que eu quero atingir. E em cima disso eu peço para que ele crie conteúdos para que eu possa me comunicar com essas pessoas, para que eu possa me comunicar com essas mulheres. Agora, você sabe qual que é o outro grande problema do posicionamento? É nós querermos falar com todo mundo. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Ah, eu vou tentar atingir meu bairro inteiro. Tudo bem, o seu produto é para o bairro inteiro? Se for, tudo bem. Agora, se não for, eu preciso falar verdadeiramente com quem eu quero falar. E aqui vai uma informação importante, tá? Hoje, 80% da relevância de qualquer coisa que você fizer na rede social está atrelada ao seu criativo. Eu preciso muito bem saber com quem eu quero falar e também saber com quem eu não quero falar. Então, eu preciso deixar muito claro, ó, hoje eu quero falar com mulheres que moram no Rio de Janeiro, que têm acima de 40 anos. Aquela mulher que tem 39, eu não quero falar agora. Eu quero falar com a mulher
De 40 anos. Ah, mas de 39 não serve? Não, não serve, eu preciso falar com ela. E em cima do meu posicionamento com a IA, ela vai me posicionar como especialista, autoridade nas redes sociais. E, gente, constância gera lembrança. O nosso problema é que a gente faz o conteúdo hoje e a gente quer viralizar rápido. Quer viralizar? Eu acho que hoje nem dancinha mais está fazendo viralizar tanto. Nem dancinha vai fazer mais. O que vai fazer você viralizar é constância e conteúdo que verdadeiramente você quer se comunicar com o seu público. Se você quer falar com mulheres dessa determinada faixa etária, Rodrigo, mas eu tenho várias personas dentro do meu negócio. Tudo bem. Separa, fala para a IA. Fala, IA, eu tenho vários. A Sorovita é um grande exemplo. Nós atendemos vários modelos. Tem uma unidade até que eu não vou lembrar qual unidade, mas fez numa criança. Eu não sei se foi Goiânia. Eu acho que eu vi até um videozinho assim, sabe? Muito legal. Ou seja, eu atendo a criança, eu atendo a mãe, eu atendo o pai, mas eu não posso fazer um anúncio que eu vou falar com todo mundo. Então, hoje eu quero falar com você, mamãe. Você que o seu filho está passando por isso, isso, isso. Hoje eu quero falar com você, papai. Eu preciso me comunicar de uma forma muito clara, gente, porque senão a gente não consegue se comunicar com todo mundo. E aí eu dei um exemplo prático aqui, né? Ó. Descreva detalhadamente o público ideal de uma clínica de estética focada em rejuvenescimento natural, incluindo idade, principais dores, desejos, objeções, e o que leva essa pessoa a decidir um tratamento. Quando a IA me fala quais são as dores dessa pessoa, então toda segunda-feira eu vou criar um conteúdo de dor. Toda terça-feira eu vou criar um conteúdo de quebra de objeção. Toda quarta-feira eu vou fazer um conteúdo que eu vou tirar as dúvidas. E aí você começa a ter um calendário editorial. Toda segunda-feira eu sei que a clínica fulana de tal vai falar sobre os perigos da obesidade infantil. Ó, que baita tema para vocês estarem abordando. Teve uma palestra que colocou, não é isso? Que até 2035, se não me falha a memória, vai ter, a galerinha vai estar todo fora de peso. Você quer falar com a mãe? Toca no filho. Mamãe, você sabia que o lanche que você está colocando para o seu filho pode estar matando ele? Não precisa ser tão radical, né, gente? Mas se quer impactar, se quiser viralizar, não tem problema nenhum. Porque a mãe vai... Não é isso? Imagine você colocar uma thumbnail falando assim, sabia que o lanche que você manda para o teu filho pode estar matando ele? Que vai ter clique, vai ter, gente. Vai ter muito clique. Eu lembro que nós fizemos um conteúdo para uma nutricionista, que nós colocamos assim, se você dá água para a planta, por que para o seu filho você dá refrigerante? Viralizou demais, teve, lógico que tem sempre a galera que critica, mas, enfim. Mas foi um conteúdo que a gente criou com o intuito de verdadeiramente ir na dor. Lembra que eu falei aqui, ó, me mostre as dores, me mostre a objeção. Igual eu coloquei aqui, descreva detalhadamente um rejuvenescimento. Qual que é a objeção dessa mulher que, de repente, ela quer fazer um tratamento facial? Será que dói? Qual idade eu posso começar a fazer botox? E aí você começa a fazer uma construção. Só que tem um grande problema, dá trabalho, né? Mas também dá bastante resultado a gente fazer sobre isso, tá bom? Então, assim, o pilar que eu comentei com vocês para que esses outros 3 funcionem de uma forma boa é posicionamento, gente. Hoje, nessa noite, eu gostaria que você saísse daqui falando assim, ó, eu quero me posicionar como tal, porém ainda eu não estou. Porém, eu vou trilhar um caminho para que eu possa alcançar. Então, eu quero me posicionar como uma clínica referência em terapia injetável em Rondonópolis. Eu quero me posicionar como uma clínica de injetável referência em emagrecimento em Copacabana. E por aí vai, gente. Mas eu preciso deixar claro como eu quero me posicionar. Porque se eu não deixar isso muito claro, eu tento me comunicar com todo mundo e aí não vai dar certo para ninguém. E o primeiro pilar que a IA também vai nos ajudar, gente, é falando sobre o marketing, e aqui eu falo sobre o marketing de atração, que é o primeiro pilar, eu preciso atrair essa pessoa. E através da IA, ela vai me ajudar a atrair a atenção certa, educar o paciente e gerar conexão e desejo. Alguém falou aqui sobre tempo de tela.
Gente, quem consome tempo de tela com vocês, quanto mais consumir, mais propenso ele está em agendar, mais propenso ele está em comparecer e mais propenso ele está em comprar também. O problema é que a gente quer vender, só que a gente não quer passar esses processos. Tem uma franqueada que eu brigo com ela aqui quase todo dia, que eu não vou falar o nome dela. A gente briga bastante. E eu costumo falar para ela que é assim, né? Que o nosso negócio em específico, ele não é um e-commerce. A gente não manda a pessoa para comprar direto. Ele precisa passar por um processo. Ou seja, ele chama, você conversa, aí ele te bloqueia no WhatsApp, não quer falar com você, aí você tem que chamar de novo. Acredito que com ninguém aconteça isso, né? Só com essa franqueada aí que acontece esse problema. Então, assim, aí a pessoa para de responder, aí ela para de novo, aí se liga outra vez, e assim sucessivamente. Mas é assim. E é aí que a IA vai começar a me ajudar. Porque o primeiro passo é a atração. É o que muitos dizem que é assim, é a levantada de mão. A pessoa vai consumir o seu conteúdo na rede social, vai fazer sentido para ela, eu faço um marketing de atração para que ela se conecte comigo. E aí pode ser através de um anúncio, pode ser através do orgânico, não tem problema nenhum, ok? E aí, qual que é o problema comum? Eu posto sem estratégia, eu fico sem ideia e o conteúdo não gera paciente. Por quê? Na segunda-feira eu falei sobre Botox, na terça-feira eu falei sobre a vitamina C, na quarta-feira eu postei um meme porque eu achei legal, na quinta-feira eu não postei porque meu time perdeu na quarta e eu fiquei triste. Aí na sexta-feira também já não vou, porque no sábado é feriado. E aí segunda-feira eu posto uma mensagem motivacional. A pessoa olha aquilo e fala assim, acho que ela está um pouco mais perdida do que eu. Então, se ela está perdida, ela não vai conseguir me ajudar. Agora, se nós criamos uma rotina, criamos um processo, igual eu mencionei, toda segunda-feira eu vou falar. E assim, uma outra coisa importante, tá? A palavra dieta, emagrecimento e academia são as palavras mais buscadas no Google, isso mundialmente falando, na segunda-feira, tá? Porque segunda-feira todo mundo está na pegada, segunda-feira todo mundo vai começar, segunda-feira eu começo. Ou seja, se eu tenho essa informação, no domingo à noite, o que eu posso postar? Toda segunda-feira você falou que vai começar, né? Mas nessa vai ser diferente. Saiba que eu tenho um método que faz você emagrecer de forma rápida, sem passar fome, sem fazer dieta maluca e sem ter que parar de comer o que você gosta. Você quer mais informações? Então clica aqui e fala comigo. Eu vou subir no domingo à noite, gente, porque está conectando. Porque eu sei que na segunda-feira essa pessoa vai estar disposta a fazer isso. Domingo à noite, a pessoa já comeu tudo que tinha que comer, já bateu aquela bad, aí de repente o Corinthians perdeu, aí já está mais triste ainda. Aí toca a música do Fantástico, acabou o domingo. Falei, vai começar de novo, mais uma semana. Aí ela vê um depoimento de uma paciente nossa falando que eliminou 20 quilos. Ou que fez um procedimento estético e parece mais jovem. Aí ela fala, poxa, legal, vou querer falar com esses caras. A IA vai nos ajudar a pensar em todos esses processos, tá bom? E aí, como a IA vai nos ajudar em cima desse marketing de atração? Ideias infinitas de conteúdo, roteiro de vídeo, legendas que conectam e conteúdo baseado na dor do paciente. E assim, gente, é fácil para a gente encontrar as dores do paciente. Se eu perguntar aqui do nicho de cada um, no mínimo você vai falar para mim 2 ou 3 dores. Eu falo com muita facilidade sobre emagrecimento porque eu trabalho já há 14 anos com isso. E sempre tem uma dor nova, mas a maioria das pessoas já tentaram emagrecer e não conseguiram. Tentaram emagrecer e se frustraram. Passaram fome e não deu certo. Emagreceu tudo e daqui a pouco voltou tudo de novo e sofreu pelo efeito sanfona. Então, se for falar sobre dor de emagrecimento, eu tenho bastante coisa para discutir com vocês. E é isso. Então, eu vou fazer conteúdos que vão justamente nessa dor. Você que já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, eu tenho a solução para você. Você que está cansado de fazer dietas malucas e nada dá certo, eu tenho a solução para você. Você que emagreceu, mas está sofrendo com o efeito sanfona, eu tenho a solução para você.
Então, quanto mais eu conhecer a dor do meu paciente, quanto mais eu conhecer a dor do meu cliente, quanto mais eu alimentar a IA com as dores que o meu paciente tem, eu consigo. E quer entender um pouquinho mais de dor também, de pessoas? Vai nos vídeos do YouTube, pega os caras que são referências no assunto e vê os comentários, gente. YouTube, ali a galera desabafa. E até mesmo no Instagram. Pega lá uns caras que são referência nessa linha, a pessoa vai estar falando lá, já tentei de tudo, estou desesperada, não aguento mais fazer nada, eu preciso tentar. Aí você vai e produz esse conteúdo. E aí, se você quiser mais ajuda da IA ainda, o que você faz? Você dá um print da tela, joga para dentro da IA, pede para ela fazer uma análise daquele conteúdo e extrair os conteúdos de dores daquelas pessoas. E aí você começa a ter o looping infinito de conteúdo. Só que de nada vai adiantar você saber as dores se você não produzir. De nada vai adiantar você ter várias informações se você não tiver constância. Então a gente sempre vai bater nessa questão da constância, tá bom? Aí eu coloquei um exemplo prático aqui para vocês. E aí amanhã eu vou trazer alguns prompts de comando e vou deixar disponíveis para todo mundo, tá bom? Aí é claro que assim, você vai adaptar para o teu negócio. São prompts que a gente já validou, que dá certo, então vai ser bem bacana, tá bom? Tu vai escrever assim para ela, ó, crie 5 ideias de conteúdo para mulheres acima de 40 anos incomodadas com flacidez. E aí deixamos uma frase, marketing não é postar, é atrair o paciente certo. Quando eu coloco isso aqui, eu quero falar com mulheres acima de? Quantos anos? 40 anos. Está claro com quem eu quero falar. Se a mulher de 35 quiser se conectar comigo, tudo bem. Mas eu deixei muito claro com quem que eu estou querendo falar. Fica mais fácil para as pessoas entenderem esse processo, ok? Outro processo, gente, que a IA pode nos ajudar é o pilar de conversão. Isso aqui é um processo de um funil que a gente vem desenhando. Transformar interesse em agendamento, responder com rapidez, criar conexão com o cliente, entender a necessidade e conduzir para um agendamento. E eu preciso que você desenvolva para mim um script de atendimento, onde não pareça que seja robotizado, mas que eu consiga entender a dor do meu paciente e assim conduzir ele para um agendamento. Ou conduzir para que ele sinta a necessidade. Eu não posso deixar de conhecer essa clínica. Eu não posso deixar de conhecer esse tratamento. Eu não posso deixar, porque eu preciso tanto disso, ela me convenceu tanto em cima das minhas dores, ela conseguiu abrir o meu looping de dor, e ela veio com a solução, e em cima disso eu preciso estar junto. Vou contar uma fofoca rápida aqui. Eu faço cliente oculto em algumas clínicas, tá? Que a gente trabalha. E não é de ninguém que está aqui. Beleza? Só para falar, senão vai falar, falando de mim. Não posso garantir, não. Não, eu troco o chip, né? Senão todo mundo vai saber. Aí, a gente mandou uma mensagem, gente, na segunda-feira. Acho que por volta de 10 horas, 10h30 mais ou menos. Vieram me responder na sexta-feira. Aí eu não aguentei, né? Dei o print de tela, rabisquei para ninguém ver. E depois, aí eu gravei um vídeo e falei sobre isso. Falei, depois fala que o problema é do lead. Ali eu desabafei, gente. Ali eu... Não foi com raiva, mas foi assim Depois eu fiquei mais leve. Falei, depois você vai falar que o problema é do lead. O coitado, o tadinho do gestor de tráfego, tão bem intencionado, bonitinho, foi lá, fez a campanha, chegou o lead para você na segunda-feira e você teve coragem de me responder na sexta-feira. E o problema é que a cliente, que é minha, ela viu e ela me chamou. O problema é entre aspas, tá? Porque assim, ela entendeu o processo. Porque quando a gente faz isso, não é para ninguém tocar fogo em ninguém, gente. Mas é para entender que de nada vai adiantar você se esforçar tanto se tem um problema que está acontecendo. E a IA vai ajudar vocês a fazer isso. A IA, se você instalar a API dentro dela, você pode fazer com que ela faça a sua automação dentro do WhatsApp. Então a pessoa vai chamar agora lá, quero informações sobre a franquia Sorovita. Quero me tornar um franqueado Sorovita. Como que eu vou ser um franqueado Sorovita? Ela vai fazer um atendimento, vai filtrar um atendimento, e aí a gente vai entrar com o atendimento humano, mas ela não ficou sem resposta.
Porque, gente, não sei se vocês sabem, mas assim, o marketing da Meta, e quando eu falo marketing da Meta, estou falando Facebook e Instagram, tá? Se vocês se perguntarem qual que é a diferença do Facebook para o Google, o Facebook, a Meta, o Instagram, gente, é marketing de atenção. Ninguém entra para comprar nada. Dificilmente. A pessoa entra para ver meme, entra para falar da vida dos outros, entra para stalkear outro, mas não entra para comprar. Então você está lá, scrollando, informação do Google, tá? A pessoa ela vai levar 5 segundos para scrollar. Scrollar é quando você fica com o dedo, né? Dedinho. Parece que está com problema no dedo, não para lá. Tic, tic, até trava. Tem pessoa que tem problema com isso. Então eu tenho 5 segundos para chamar a atenção dessa pessoa. Ou seja, os 3 segundos do seu conteúdo tem que ser matador. Ó, você que está tentando emagrecer, eu tenho uma coisa para te falar. Não compre esse produto se você quer emagrecer muito. Você está sendo contra-intuitivo. Só que é isso? Ó, cuidado que você vai matar o seu filho com o lanche que você está dando. Eu preciso fazer com que a pessoa pare. E isso hoje é uma ferramenta em que a plataforma reconhece que a pessoa consumiu o teu conteúdo. Gente, clique, comentário, não é mais parâmetro para você saber se está performando bem ou não, tá? É tempo de tela. Se a pessoa parou, 3 segundos ela vai continuar olhando o seu vídeo, aí você vai ter sucesso. Pode ser que no final ela não vai curtir, pode ser que no final ela não vai compartilhar, mas tempo de tela é o que nós estamos fazendo. E aí a IA vai me ajudar nesse processo de atendimento. Eu respondo com rapidez, eu quebro objeção, eu não deixo o meu lead parado. Eu preciso ter isso. Aí eu vou chegar na IA, e aí um problema comum quando isso acontece é isso. Demora para responder, atendimento frio, perde o paciente no WhatsApp. E aí eu vou contar um segredo também aqui, que não acontece com ninguém, tá? O lead, ele chega perfeito, ele compra toda hora, é tudo maravilha. Logo no primeiro contato ele responde, ele já quer comprar. Vocês sabem quantos contatos, isso também é pesquisa, não é palavra minha, tá? Vocês sabem quanto contato, em média, você precisa ter para um lead te responder? Ou um lead interagir com você, ou até mesmo ele comprar o seu produto? Quem chuta? 5? Quem mais? Quantos contatos eu tenho que ter com o lead para que eu possa interagir com ele ao ponto dele comprar, fazer um agendamento? Até quantos? 7. Até 7 contatos. E aí, quando eu estou falando de 7 contatos, gente, não é assim, né? Eu mandei hoje, o lead me chamou, aí eu interagi com ele, ele sumiu. Aí, qual que é o follow-up que você faz? Ou qual o fluxo de cadência que você faz? Você vai lá e manda um bom dia para ele. Aí bloqueia ele. Aí liga para ele e fala, você está de brincadeira comigo? Isso acontece, filho. Não tem jeito. O lead ele não vai ser perfeito, gente. Não tem jeito. Mas o que acontece? O meu fluxo de cadência, eu mando uma mensagem para ele na segunda, ele não respondeu. Eu mando uma mensagem para ele na quarta, ele não respondeu. Na sexta-feira eu mando uma outra. E assim eu vou tendo um fluxo de cadência. Aí também vou fazer uma pergunta que ninguém precisa responder aqui, mas vamos lá. Nos atendimentos, aí, porque a gente está falando sobre isso aqui, né? Quantos de vocês, ou quantos dos colaboradores de vocês, têm pegado o telefone e ligado? Ô, seu Rodrigo, tudo bem? O senhor ligou aqui, o senhor deixou o seu contato, querendo informação sobre a nossa franquia. Tentamos conversar com o senhor pelo WhatsApp, acredito que sua vida esteja muito corrida. Eu posso falar com o senhor agora ou daqui a pouco? Eu não perguntei para ele se ele vai falar comigo. Eu afirmei que ele vai falar comigo agora ou daqui a pouco. Mas a única certeza que eu tenho é que ele vai falar comigo. Em todo o processo vai funcionar? Não vai, gente, mas nós precisamos também ter esse processo. Inclusive, nós temos um caso aqui, que foi um lead que entrou em contato com a franquia, eu conversei pelo WhatsApp, ele não respondeu, eu liguei e hoje ele está aqui no congresso. Talvez se eu não tivesse ligado, não estaria. Ou talvez estaria, mas eu não posso esperar, porque o processo precisa continuar. Então, todo esse processo com a IA, você vai colocar lá.
Você vai chegar para a IA e falar para ele assim: IA, eu preciso de respostas rápidas, padronizadas, script de atendimento, qualificação do paciente e direcionamento para a agenda. Gente, o lead, ele não tem obrigação de conversar com a gente. Nós que temos que estar conversando com ele. E aí eu vou treinar a minha IA para ela criar prompts de comando para diversas coisas. Aí o que eu tenho que fazer? Quando der um atendimento muito legal, o que eu faço? Eu printo a tela e falo para a IA: IA, isso aqui deu certo, tá? Vamos modelar, vamos melhorar? Aquilo que deu errado eu também printo e falo: ó, isso aqui foi negativo, não ficou legal? A pessoa parou de me responder. O que está acontecendo? Só que eu paro de alimentar ela, gente. Aí ela fica alucinada mesmo e aí a gente não consegue ter um resultado em que a gente busca. Porque todo o processo que a gente está fazendo desde o início, do meu posicionamento, quando eu peço para a IA que eu posso ter conteúdo, quando eu peço para a IA que eu preciso ter um marketing de atração forte, e aí quando eu venho para a conversão, trava. Eu costumo dizer que é uma engrenagem. Processo de atrair, processo de eu fazer o agendamento e converter em vendas. Senão a gente acaba perdendo todo esse processo, tá bom? Exemplo prático: crie um roteiro de atendimento para pacientes interessados em Botox, com foco em gerar conexão, fazer sondagem, conduzir para o agendamento. Eu não consegui dar o print das telas, que acabou não salvando, tá? Mas é assim, é umas conversas absurdas. Absurda. A pessoa chega assim, ó, eu quero informações sobre o Botox. Ah, tá bom, Botox, o senhor está custando R$599. Eu não perguntei o preço. Eu quero informações do Botox. Parece que assim, gente, estamos fazendo um favor. Sabe? Um peso. Puxa, mais um lead. Eu vou falar uma frase aqui, que eu falei no outro treinamento que a gente estava, e aí a galera de vendas cobrava lá, né? O lead estragou o vendedor. Porque daqui a pouco chega outro. 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 Por favor. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar assim, doutora. E por que ele estragou, gente? Por isso. Porque daqui a pouco vai chegar outro, vai chegar outro, vai chegar outro. Daqui a pouco você tem lá 1000 leads parados na sua base. Também não acontece com ninguém aqui, né? Não acontece. Isso aqui é um fato que acontece em outro local. E aí isso fica parado e você olha aquele monte de leads e fala: cara, mas 1000 leads? O que aconteceu aí com esse comercial aí que não... Hã? E aí trava. O lead, o que é, gente? É alguém que levantou a mão e falou que quer mais informações sobre o seu serviço, o seu produto. Então a pessoa está lá scrollando no Instagram, aí apareceu a mensagem: emagreça de forma rápida em 7 dias. Clique aqui e tenha mais informações. Quando esse cara clica e entra na tua base, ele vira um lead. Ele não virou um comprador ainda. Ele virou um lead, alguém que tem interesse em saber mais informações sobre o teu produto, sobre o teu serviço. Aí entra todo o processo que a gente conversou aqui. O atendimento rápido, autoexplicativo, conduzir para um agendamento. Se ele parou de falar, eu vou lá e reaqueço ele de novo. Aí se ele parou de falar, eu falo com ele de novo. Aí se ele parou de novo, eu pego o telefone e ligo. Ah, mas ninguém quer receber ligação, ninguém gosta mais de atender telefone. Quando eu não fazia lead, eu até caía nessa conversa. Mas hoje tem lead que eu faço, que eu trato. Não vou mentir, não é todo mundo que me atende de primeira. Mas eu tenho pessoas que até retornam a ligação. Porque ninguém mais liga. Eu tenho assim, não sei vocês, mas até ligação de call center eu tenho recebido menos. Tem a galera que fica lá no discador, na URA, toda hora lá, ligando. Porque o WhatsApp, gente, nos trouxe mais praticidade. E é verdade, eu não estou falando que não é uma ferramenta de venda, mas eu estou falando que também é, mas ela não pode ser a única. Senão a gente vai ter lead, não tem venda, e aí vira um processo complicado em cima disso. Então a IA vai me ajudar justamente nisso, tá? E aí eu gosto de falar isso aqui, ó, atendimento não é responder, é conduzir com estratégia. Gente, eu tenho que sondar.
vem cá, para que você quer fazer o Botox? Ah, eu tenho tantos anos, a senhora já fez? Ah, já fiz, mas, poxa, doeu tanto. Ah, não, aqui a senhora pode ficar tranquila, aqui a agulha, né, é melhor do que as demais. Eu tenho que entender, gente. Lead de emagrecimento, para quem trabalha no segmento específico aí, não é que é um lead fácil, mas é um lead que eu tenho que sondar muito. Sondar demais. Porque para pensar, aquele clique que aquela pessoa deu para falar com você, pode ser a última chance que ela está se dando de tentar emagrecer ainda. Ela pode estar desesperada, meu. A balança, o subir na balança e o peso diminuindo, é o produto final, mas antes disso tem um processo. Às vezes ela quer emagrecer porque assim, ela não se sente mais bem, ela tem vergonha. Ela não compra roupa para ela compra a roupa que serve. E isso se torna frustrante. Então, a partir do momento em que eu faço uma boa sondagem, entendo o verdadeiro motivo pelo qual ela deseja, isso vai facilitar no meu processo. Pode ter certeza disso. Beleza? E aí o terceiro pilar e último é a questão das vendas, fechamento. Eu também preciso criar uma rotina para a IA e mostrar para ela, IA, você me ajudou no processo de atração, você me ajudou no processo de conversão, só que assim, agora eu preciso que você me ajude no fechamento, nas vendas. Então, cria rotina para mim, cria scripts para mim, em cima desse meu processo. E aí, o que você vai fazer? Você vai alimentar a IA com as objeções. Alguém já ouviu falar aqui em mapeamento de objeções? Se não ouviu falar, gente, começa a colocar isso em prática no teu setor comercial. Eu vou mapear as principais objeções. Aí você faz uma reunião com esse time e fala, gente, quais são as principais objeções que está aparecendo? Ah, não tenho dinheiro. Ah, não é muito longe para mim. Ah, eu tenho medo de não funcionar. Ah, eu sei que eu já tentei e nada dá certo para mim. Mapeie as objeções. Para quê? Para ficar parado lá? Não. Para você pegar o mapeamento de objeções e criar conteúdos. Porque se a tua principal objeção é que não funciona para mim, você vai gravar um conteúdo falando, o meu método funciona para você e eu vou te mostrar o porquê. Essa aqui é a Maria. Ela tinha 40 anos, ela já tinha tentado emagrecer de todas as formas, porém ela decidiu entrar em contato com a Sorovita e a vida dela mudou, porque ela conseguiu emagrecer de uma forma saudável, sem passar fome e principalmente ela não ganhou mais o efeito sanfona. Foi em cima de uma objeção, eu criei um conteúdo. Ou então o pessoal fala assim, a maioria da minha objeção é que o produto está caro. Faça falando sobre o seu valor. Agregue valor. A minha principal objeção é que as pessoas acham que são caros. Não, valoriza, gente. Agora sim, a gente fica com objeção, 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 e a gente morre com isso. Então, assim, se ninguém faz, começa a pensar um pouquinho sobre isso. O mapeamento de objeção é muito legal, porque a longo prazo, você vai ter um material de venda muito forte, que quando começar um colaborador novo com você, você já vai chegar com aquele script de venda ou com aquele material e fala, já vou te falar, as principais objeções do meu mercado é essas daqui, estuda e mata. E todo dia vai surgir uma objeção nova. Tem objeções que realmente são complicadas de se falar. Tem objeções que você nem vai esperar chegar, você já vai se antever a ela. Mas cada nicho é um nicho, cada negócio é um negócio, cada situação é uma situação. Então mapeia. E quando nós estamos falando em franquias, o melhor ainda é o quê? Nós temos várias pessoas. Então, de repente, o problema que tem lá em Rondonópolis, a galera aqui do Rio está solucionando legal. De repente, o problema que tem aqui no Rio, o pessoal lá de Rondonópolis está, assim, resolvendo os problemas. Isso que é o bom da franquia, gente. São várias pessoas trabalhando em prol de uma situação. Vai inaugurar a unidade. Até já comentei, vamos fazer pré-venda. A gente tem unidade que já está vendendo antes de abrir. Já pensou você está vendendo, gente, com as portas fechadas? Vou fofocar aqui também, a doutora tem uma unidade que ela não abriu ainda, mas a gente recebeu a informação do grupo que já teve venda, doutora. E não abriu ainda, gente.
e já está vendendo. Mesmo processo. Antes de inaugurar. Então, quem vai inaugurar, pré-venda. Comprou comigo antes de inaugurar, você tem tantos por cento de desconto, você ganha tanto, você faz isso, você tem esse benefício, tem aquilo. Todo esse processo. Então, assim, ferramentas tem muito. A IA, gente, ela pode ser usada assim de uma forma muito boa, só que nós não estamos usando da maneira correta. Problema comum que nós recebemos no fechamento, não sabe conduzir a conversa, fica inseguro, parece vendedor demais. É vender sem parecer estar vendendo. Sabe aquele desespero? Não funciona mais, porque o cliente mudou. Hoje você está aqui agora, mas se você está numa loja e você vai comprar alguma coisa, você consegue pesquisar o preço. Mas em tal lugar está tanto, hein? Mas no Mercado Livre está tanto. Mas não sei o que está tanto. É ou não é? Nós somos consumidores. Então, o paciente ou o cliente, ele mudou, e a gente precisa se adaptar a isso muito rápido. Se eu não agregar valor, se eu não fazer uma sondagem boa, se eu não entender o verdadeiro motivo pelo qual ele pode adquirir o meu produto e o meu serviço, e isso vai agregar na vida dele, não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, como a IA nos ajuda? Criar script de fechamento, melhorar a abordagem, follow-up automático e tirar as objeções. Vai resolver todos os meus problemas? Não. Mas ela vai te ajudar a ter um processo comercial onde você tenha uma efetividade maior e aí você vai evoluindo. É metrificar, gente. Se hoje o meu setor comercial, eu tenho tantos por cento que falam comigo, eu tenho tantos por cento que comparecem, desses tantos por cento eu vendo para tanto. É o meu cenário. Então, a partir desse meu cenário, eu quero melhorar. Então, qual é o meu objetivo aqui nessa noite? Primeiro que assim, todo mundo comece a usar a IA de uma forma mais profissional. E aqui eu não estou falando para você usar uma, usar outra, é o que melhor adapta ao seu negócio. Mas, primeiro de tudo, vou começar a usar ela de uma forma profissional. Vou parar de pedir dicas para ela de saúde, de moda ou qualquer coisa do tipo. Eu vou tratar ela sobre o meu negócio. Só isso. E em cima disso eu vou desenvolver para que ela venha me ajudar a potencializar. Aí, segundo, eu vou pedir para ela fazer análise sobre as coisas. E, gente, IA nunca vai falar mal de você, então você sempre tem que falar para ela, tá? Eu quero que você seja sincera, eu quero que você tenha um pensamento comigo reflexivo, não é para me agradar, é para você fazer um pensamento legal. Vou dar um outro exemplo aqui. Nós fomos realizar o congresso e eu pedi para a IA mapear para mim no Rio todas as pessoas que trabalhavam ou que tinham o seu arroba de enfermagem. Ela foi, todos os que eram públicos, ela me deu. O que eu fiz? Comecei a seguir todos os enfermeiros. O que eles faziam? Me seguia de volta. Quando eles me seguiam de volta, soltavam stories. Você que é enfermeiro, vai ter um congresso assim, assim, assado. O que eles faziam? Me chamavam. E aí a gente começava a conversar. Então, no negócio de vocês podem fazer esse processo também. Segue toda a mulherada da região, vai seguindo, que faz sentido, tá, gente? Senão vai virar uma loucura. Mas começa a seguir, depois você vai, para de seguir, é o jogo. Hoje a gente tem que buscar alternativas em cima disso, senão vai ficar muito complicado para nós. E aí, para estar encerrando, gente, o futuro da saúde já começou. Posicionamento define quem te procura, marketing atrai, atendimento converte e vendas fazem crescer. A IA não é sobre fazer mais, e sim sobre fazer melhor. Então, o meu desejo aqui nessa noite, gente, é esse. Tratem a IA com uma maneira mais profissional. Chora com a IA lá, mas sobre o seu produto. Fala qual a dificuldade que você está passando. Quem vai inaugurar aqui, nós temos o plano de inauguração. Mas já começa a conversar com a tua IA. Eu tenho uma franquia de Sorovita, de terapia injetável, emagrecimento e estética. Nós fazemos isso, mais isso. Hoje o nosso público-alvo pode ser esse, mais esse. O que você entende com isso, IA? É verdade? Não é? O que você pensa? Me traga informações. Ela vai te trazer. Em cima disso você vai pontuar. Faz sentido o que ela falou, né? Não, acho que não faz tanto sentido. E aí você vai confrontando essas informações. Printa, gente,
Dá print lá mesmo de atendimento e fala, ó, analisa aqui para mim. O que você acha que eu errei? O que você acha que eu acertei? Atendimento que deu certo, printa ele inteiro, põe para validar. Atendimento que deu errado, printa ele inteiro, põe para ela avaliar também. Só que todo esse processo vai dar bastante trabalho. E a gente precisa procurar estar fazendo isso. Ok, gente?